Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso quadro Petflix, que é um quadro semanal onde eu trago temas sobre a radiestesia pet. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Daisy, sou terapeuta holística e nesse canal você aprende como tratar o seu pet através da radiestesia. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em radiestesia, ou mesmo que você seja profissional, seja médico veterinário ou terapeuta holística, sendo radiestesista ou de qualquer outra terapia holística, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal, onde você vai poder aprender um pouco mais sobre a radiestesia direcionada para animais, para pets. E nessa live de hoje, qual assunto que eu escolhi trazer para vocês aqui? É uma dúvida muito comum que as pessoas perguntam como que elas podem acelerar o tratamento radiestésico, como que pode potencializar esse tratamento radiestésico. Então o tema da nossa live de hoje é como tratar o seu pet de forma natural e os fatores que farão a diferença nesse tratamento radiestésico. Então esse é o tema escolhido para a live de hoje, para que a gente possa discutir um pouco mais como que a gente pode potencializar esses efeitos da radiestesia na vida do seu pet. E se de repente você estiver chegando aqui no canal agora, estiver conhecendo agora sobre a radiestesia, te explicando de uma forma bem simples, a radiestesia é uma terapia holística, é uma terapia energética onde você, através da ajuda do pêndulo, dessa ferramenta aqui, você vai conseguir captar as informações energéticas do seu pet. Seja qual animal for, então você pode aplicar a radiestesia em qualquer animal, pode ser um pet que mora aí dentro da sua casa, pode ser um animal de campo, que você de repente mora numa chácara e queira aplicar essa técnica também nesses animais de campo, pode ser um animal que viva na natureza, enfim, pode ser aplicada em qualquer animal. Na verdade, a radiestesia, ela pode ser aplicada em tudo que tem energia, porque tudo tem energia. Eu tenho energia, você tem a sua energia, a casa que você mora tem a energia dela, as plantas têm energia, os animais têm energia. Então, como tudo nessa vida tem energia, você, através do pêndulo, consegue diagnosticar, fazer uma análise energética do que você está querendo analisar ali, seja o que for, e através dessa análise você consegue fazer um tratamento de forma natural, você consegue proporcionar mais qualidade de vida para os pets, você consegue fazer esse tratamento de uma forma que não é invasiva, porque você não vai precisar, por exemplo, fazendo uma analogia com um tratamento alopático, você não vai precisar aplicar uma medicação injetável ou via oral, dar ao pet via oral, e muitos pets têm essa resistência a esse tipo de tratamento, mas a gente vai discutir aqui qual o momento de cada tratamento e como que você também pode somatizar, juntar esses dois tratamentos e como você consegue, na verdade, se antecipar na saúde do seu pet, minimizando essa ingestão de medicação alopática durante a vida dele. Então a gente vai discutir aqui alguns pontos. Eu fiz uma breve introdução aqui para você que ainda não conhece o que é radiestesia e você que já conhece, já sabe como que funciona a radiestesia. A gente vai começar o assunto agora. Então o primeiro ponto aqui da nossa live de hoje, qual é o primeiro fator que influencia diretamente nesse resultado do tratamento radiestésico do seu pet? O primeiro fator era a preparação para uma sessão radiestésica. Então, esse primeiro ponto ele é muito importante, levando em consideração a importância de um ambiente tranquilo e livre de estímulos negativos. E o que isso quer dizer? Que quando você vai fazer análise do seu pet, seja o seu pet, seja o pet de outra pessoa que você esteja atendendo, seja um pet de um cliente, ou um pet de um parente, de um amigo, seja qual for o animal, você vai fazer análise no local escolhido que você
separou para fazer os seus tratamentos radiestésicos. Esse local ele pode ser na sua casa, ele pode ser num cômodo qualquer da sua casa, ele pode ser no seu escritório, ele pode ser onde você preferir, desde que você prepare esse ambiente para que você possa fazer essa análise radiestésica tranquilamente, em paz, porque isso interfere diretamente na sua capacidade de fazer análise de forma neutra daquele pet. Porque às vezes você opta, ali tá num dia que você, de repente, você mora com outras pessoas e naquele dia que você tirou para fazer as análises, outras pessoas da sua casa receberam visitas, por exemplo. E aí tá aquele barulho, aquela agitação na sua casa e você tá num quarto separado fazendo as análises. Dificilmente você vai conseguir se concentrar e realmente ter a neutralidade para você fazer aquela análise como deveria. Ah, mas quer dizer então que se eu morar numa casa que seja movimentada, eu não consigo fazer uma análise? Não, não é isso. Na verdade, você tem que optar. Eu te dou essa sugestão que você observe os horários que essa casa, que esse ambiente onde você vai fazer as suas análises esteja mais tranquilo. Então, se você tiver a possibilidade de escolher um horário mais tranquilo para esse ambiente, isso facilita muito na sua conexão de forma geral na hora da análise. Isso facilita muito na sua concentração. Desde o momento mais simples, que é você achar o ponto de suspensão do seu pêndulo, que isso eu ensino no passo a passo do método Radiestesia PET, até o momento que você, de repente, vai trabalhar a sua neutralidade de pensamento, para que você não interfira sentimentalmente na hora da análise do PET, principalmente se o PET for seu, que é comum que você tenha ali o controle, tenha que trabalhar esse controle emocional, para você não misturar o emocional com o seu lado radiestesista naquele momento e que você consiga ter essa neutralidade para fazer essa leitura corretamente, tranquilamente. Então é importante esse primeiro fator para que você consiga os melhores resultados possíveis, que você prepare o ambiente, prepare a sessão, o local da sessão da radiestesia, o local que você vai aplicar a radiestesia. Então, atente-se a esse local que você vai escolher para fazer as suas práticas, independente do cômodo da sua casa, inclusive para montar os tratamentos. Você não precisa ter um local, um espaço específico para isso, de forma nenhuma. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade. E isso que é legal, que você consegue montar os gráficos em qualquer ambiente da sua casa. Ah, eu só tenho como colocar em cima do armário da cozinha os gráficos, porque de repente a minha família é muito cética, não gosta que eu faça nenhum tipo de estudo, nenhuma terapia holística, e eu não quero que ninguém saiba por enquanto. Posso colocar o gráfico meio que escondido? Claro, não tem problema nenhum. Se você tiver essa objeção da sua família no início, que infelizmente é comum acontecer, e tudo bem, livre-arbítrio, você deve respeitar a decisão do próximo. E conforme o tempo for passando, quando aquela pessoa vir os resultados do seu pet, observar que o pet está tendo melhor, aí sim ela vai te perguntar o que você tem feito para obter aqueles resultados. E aí você vai ter a abertura de explicar e mostrar a radiestesia. Então não precisa ter esse confronto, né? Esse embate com essa pessoa. Faça no seu tempo, sem problema nenhum. Você não precisa anunciar aos quatro ventos que você está praticando a radiestesia. Faça tranquilamente, no seu ritmo, até o momento que você se sinta à vontade de contar para essas pessoas, se houver necessidade. Se não, você não precisa falar para ninguém que você está estudando, que você está aplicando a radiestesia. Simples assim. Mas voltando ao ponto aqui do ambiente,
Você pode fazer a análise da radiestesia em qualquer lugar e também montar os tratamentos em qualquer lugar da sua casa, o lugar que você achar mais apropriado, desde que você cumpra algumas observações, algumas exigências que são necessárias para que o gráfico possa fazer a função dele 100% do tempo, que é deixar no local iluminado, local ventilado, uma determinada distância de um gráfico para o outro, entre outros fatores. Então, o primeiro ponto é esse da sessão da radiestesia. Segundo ponto que você deve observar, segundo fator que influencia diretamente no resultado, é a frequência e regularidade das sessões radiestésicas. E o que isso quer dizer? Que os ajustes das sessões, de acordo com a resposta do PET, deve ser levado em consideração no tratamento. Por exemplo, determinado PET que você está analisando, seja o seu PET, seja o PET de outra pessoa, apresentou ali no meio do tratamento uma melhora significativa de 50%. No meio do tratamento, você fez uma análise, montou um tratamento, e aí o tratamento daquele PET para aquele problema pediu 10 dias, por exemplo. Chegou no 5º dia, você já viu uma melhora de 50%. E aí você fala, tá bom, legal, já percebi. Chegou no 7º ou no 8º dia, o PET já está 100%. E aí você fala, eu acho que eu vou desmontar. Não vou precisar aguardar os 10 dias. Ele já está 100%, vou desmontar. E aí você desmonta. E aí passam 2, 3, 5 dias, uma semana, o PET fica mal de novo, daquele problema que você tratou, que você achou que já estava sanado. E aí você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, será que foi porque eu desmontei antes? Outro exemplo. Digamos que nesse mesmo caso, você fez análise, deu ali 10 dias de tratamento, né, no período de análise que você fez, diagnóstico, e aí foi pedido ali o período de 10 dias. Você fez os 10 dias e aí você não percebe nenhuma melhora naquele PET, ou uma melhora mínima. Você vai falar assim, puxa, será que eu tenho um dom para isso? Será que eu fiz o tratamento certo? Será que precisava de alguma outra coisa, eu não estou sabendo enxergar? Tenha calma. Muita calma nessa hora. Por quê? Esse ponto aqui ele é muito importante, dessa frequência e regularidade das sessões. Porque nesse momento, assim como um tratamento alopático, quando nós vamos ao médico humano, ou você leva o seu pet ao médico veterinário, em algumas situações, o tratamento, um único tratamento, não vai ser o suficiente para sanar 100% daquele problema. Às vezes, serão necessários ajustes. Às vezes, vai ser necessário ter uma regularidade naquele tratamento que você vai ter que dar continuidade. Às vezes, no médico convencional, você vai ter que adicionar um outro tratamento, você vai ter que fazer um outro exame para complementar aquele diagnóstico, para ver se tem alguma coisa além daquilo que já foi visto no decorrer do tempo. Da mesma forma, a radiestesia. Você não deve, de forma nenhuma, se culpar, se responsabilizar, jogar nas suas costas, se no primeiro tratamento que você montou, seja do seu pet ou pet de outra pessoa, não teve 100% do problema resolvido ainda. Porque você deve ter essa compreensão de que é um passo após o outro, um passo de cada vez. E o que vai te dar essa segurança na hora de você montar o tratamento e fazer o acompanhamento? É ter uma frequência e regularidade nas sessões. Então, dentro do método Radiestesia PET, inclusive, nós temos o passo a passo, onde você vai saber o que fazer no próximo passo. Poxa, eu montei um tratamento, seja para um problema comportamental, vou dar um exemplo aqui. Meu pet estava fazendo xixi fora do lugar. Montei, fiz uma análise, saíram ali 3 gráficos por tantos dias, com determinados
intensificadores que eu tenho que usar, montei todo o tratamento certinho, ok, estou esperando. Passados o período dos 3 gráficos, você desmontou, deu o que estava finalizado, e o pet ainda está fazendo xixi fora do lugar. E você fala, ai meu Deus, não funcionou. Aí bate o desespero. E aí no método você sabe qual é o próximo passo que você tem que fazer. O que eu faço agora? Se o primeiro tratamento não funcionou. O que eu devo analisar agora? O que eu devo fazer? É o ambiente? Sou eu? É outro pet da casa? O que pode estar causando isso? Então você ter essa clareza do próximo passo que você vai ter que dar, independente da situação, seja um problema comportamental, seja um problema emocional, espiritual, físico, você tem que ter essa tranquilidade, você aprende a ter essa tranquilidade com a prática, fazendo, aplicando e tendo essa frequência e regularidade nas sessões dos tratamentos dos pets, de acordo com cada resposta que aquele pet deu. Muitas vezes você vai fazer o primeiro tratamento e ele vai ficar 100%, e tá lindo, perfeito. Outras vezes pode ser que você faça determinado tratamento, o pet fique bem, e daqui a 6 meses ele vai ter o mesmo sintoma daquilo que você tratou, só que não vai ser a mesma causa. É o momento que você vai fazer a análise para entender o que está gerando aquele problema no pet. Será que é o mesmo problema? Às vezes é o mesmo sintoma, mas quando você fizer o tratamento daqui a 6 meses, ele pode te mostrar sintomas, a causa raiz, totalmente diferente do que foi da primeira vez. Ele pode te apontar o motivo que está causando aquilo no pet totalmente diferente. Às vezes você vai analisar 2 pets que moram na mesma casa, que têm o mesmo problema, e quando você vai fazer a análise de cada um deles, um aponta um desequilíbrio na casa, por exemplo, ambiental, e o outro apontou que aquele problema, o motivo que está gerando aquele problema, é um desequilíbrio emocional do próprio pet. Não tem nada a ver com a casa desse daqui. Mesmo os 2 morando na mesma casa. Entende que é muito individual, é muito particular a análise na radiestesia pet? Ela te proporciona você realmente se aprofundar na necessidade real daquele pet. Você não vai ter uma receita de bolo, onde você vai ter que montar, dor de barriga no pet? É aquele gráfico A com o cristal C, com a erva D, e tá tudo certo. É a garantia que vai resolver? Não. Claro que conforme você vai aplicando, aprendendo, ganhando intimidade com a radiestesia pet, é natural que automaticamente você se acostume com determinados tratamentos para determinados sintomas, que você já pode sim montar ali um protocolo de urgência, de emergência. É natural, você vai adquirir isso com a prática, em pouco tempo, é simples. Mas no momento que você fizer aquele protocolo de emergência e não funcionar, você já vai ter que saber qual é o próximo passo que você tem que dar. E não ficar perdida ou perdido pensando, poxa, então não funcionou, não sei mais o que fazer. Então é necessário você ter essa frequência e regularidade nas sessões, tanto para a sua prática, para você conseguir colocar em prática e adquirir cada vez mais facilidade, mais experiência para aplicar nos pets, quanto para você também proporcionar uma anamnese, uma análise constante daquele pet para evitar que possa ali se instalar um problema mais grave a longo tempo. Então você consegue fazer com uma periodicidade maior para aquele pet. Isso vai facilitar, inclusive, para a qualidade de vida dele. Você vai saber, se você fizer, por exemplo, uma análise no seu pet a cada 2, 3 meses, 4 meses, o tempo que você julgar necessário, você vai saber se naquele período de tempos em tempos, como que está a saúde dele.
se está tudo certo, se tem algum desequilíbrio ali, porque de repente você vai fazer uma análise daqui a 2, 3 meses e aparentemente seu pet está normal, mas quando você faz a análise, você já olha ali e identifica vou dar um exemplo, um desequilíbrio no chakra do pet. Aí você fez a análise e identificou um desequilíbrio, por exemplo, no plexo solar, aqui no chakra plexo solar, que pode desencadear daqui a um tempo vários problemas de imunidade do seu pet, que aí gerando um problema imunológico também reflete na pele do pet, no aparelho digestivo do pet. Você pode, no desequilíbrio do chakra plexo solar, pode ali aparecer uma dermatite no pet. O pet pode ficar mais apático e aí você não faz ideia do que está causando. Só que nesse caso, como você já se antecipou, já fez uma análise e diagnosticou esse desequilíbrio no plexo solar, você já vai equilibrar, evitando que isso gere essas complicações a médio e longo prazo, antes que isso se instale no corpo físico dele. E aí nesse momento você já está se antecipando na saúde, evitando que seu pet fique doente. Você já está economizando com tratamento veterinário, inclusive, porque se você fez esse diagnóstico, já equilibrou o chakra do seu pet, nesse exemplo que eu te dei, ele já não vai ter problemas que poderiam ser gerados por esse desequilíbrio. E se ele tivesse, você teria que levar ao médico veterinário. De repente ali, um especialista gastar 3 vezes mais do que se você tivesse se precavido e feito essa análise, esse acompanhamento contínuo do seu pet. É um exemplo que eu estou te dando de antecipação com a radiestesia pet na saúde dos seus animais, tá? E uma coisa aqui importante também para você se atentar, né? Um fator muito importante é a interação, a integração com o tratamento veterinário convencional. Tá? Antes de falar ele aqui, já deixa seu like se você está gostando aqui do tema da live. Curte aqui esse vídeo pra gente divulgar para mais pessoas aqui do canal. Siga o meu perfil também se você ainda não segue, tá? Que eu já vou entrar aqui no próximo fator. Se você tiver qualquer dúvida também, vai colocando aqui para mim, que essas dúvidas que você tiver, elas podem virar temas das próximas lives. Então fala aqui para mim se você gostaria de algum tema específico nas próximas lives, que eu vou deixar anotado aqui e vou trazer como tema de live também, tá bom? E assim a gente vai dialogando sobre esse tema da radiestesia pet. Então o próximo fator aqui, que eu falei que é a integração com tratamentos veterinários, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acreditam, talvez por falta de conhecimento ainda nessa área holística, né, nessa área terapêutica, seja ela fitoterápica, seja com a radiestesia, seja o reiki, seja qual for a terapia, muitas vezes a pessoa acha que o fato de você estudar a radiestesia, por exemplo, e aplicar no seu pet, a pessoa acredita que você vai operar ali um milagre, que é uma garantia de cura. E aí é válido a gente sempre ter em mente, a gente sempre refletir que, infelizmente, para muitas doenças, para muitas situações, não existe a cura. Seria ótimo que existisse uma garantia de cura. E em muitos casos, sim, você vai ver pets com câncer, com N doenças que vão ser curados. E isso deixa a gente muito feliz. Porém, não é uma regra, não deve ser uma regra, porque mesmo que esse pet que foi curado nesse momento com câncer, em algum momento ele vai partir desse mundo, né? Infelizmente. Então, tanto nós quanto os animais, as plantas, tudo que tem vida, a gente tem uma finitude, né? Tem um momento que a gente vai ter que deixar esse plano. E eu acredito muito que cada um de nós
tenha um momento certo para isso, que nada é por acaso. Mas independente de religião, independente de crenças, a gente sabe que a realidade é que realmente para tudo tem um tempo nessa vida. E para os pets, não é diferente. A gente adoraria que eles vivessem muito além do que eles vivem dentro ali da média de tempo de vida de cada um. Mas uma coisa muito importante que você tem que aprender a lidar é justamente complementar esse tratamento veterinário com a radiestesia pet, porque você de forma nenhuma deve substituir uma coisa pela outra. Você não vai substituir o tratamento veterinário pela radiestesia e vice-versa. Na verdade, eles podem, e se você complementar os dois tratamentos, é melhor ainda. Eles vão se ajudar, eles vão se fortalecer, eles vão potencializar, acelerar esse tratamento, essa cura, quando possível, do pet. Então, às vezes, você vai estar ali com um pet doente já, digamos que neste momento, Deus me livre, bate na madeira, seu pet está doente. Se ele estivesse doente. E eu estou te trazendo esse exemplo porque eu recebo muitas mensagens no meu direct do Instagram de pessoas pedindo esse tipo de ajuda. Olha, eu estou com um pet muito mal, com X problema. Qual gráfico que eu uso para curar essa doença dele? Qual gráfico que eu uso para montar esse tratamento para ele? E quem já estuda radiestesia sabe que não é um passe de mágica, sabe que não é tão simples assim. Ela é simples, sim, de você entender, colocar em prática e aplicar no seu pet. Mas não é simples no sentido de basta um gráfico e tudo vai ser resolvido. É muito além disso. Você precisa saber qual gráfico que o seu pet precisa. Você precisa analisar com a ajuda do pêndulo. Você precisa entender o que a energia do seu pet está precisando nesse momento. É ele que vai te dizer, não sou eu, não é nenhum outro radiestesista, não é você que vai deduzir qual gráfico é o melhor para aquele pet naquele momento. É a própria energia dele que vai te dizer, que vai te mostrar o que ele precisa. Porque, como eu te disse, muitas vezes você vai usar o tratamento, pode ser que num determinado tratamento você precise do gráfico harmonia para aquele problema que o pet tem hoje. Aí vai passar um tempo, o pet vai ter aquele mesmo problema, aquele mesmo sintoma. E quando você fizer a análise, já não vai sair mais a harmonia. Aí vai sair para você o escape. Aí você vai falar, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que da primeira vez saiu a harmonia e agora na segunda vez saiu o escape? Não entendi. E não tem que entender. Essa é a mágica da radiestesia. Essa é o encantamento da radiestesia. É você perceber, é você entender que o que vai pedir, o tratamento que você vai ter que montar ali, não é você que vai achar. Não é uma receita de bolo, é o que a energia do pet precisa naquele momento. E você, tanto você quanto o pêndulo, são meras ferramentas para entenderem, para captarem essa informação energética do pet e montar o tratamento que ele precisa. Simples assim. Então, por isso que é muito importante você nunca substituir os tratamentos da veterinária, da medicina veterinária, com o tratamento radiestésico. Na verdade, eles têm que se complementar. E por isso é importante você também saber que não basta um gráfico que resolva determinado problema. Que não é um gráfico que vai garantir uma cura do animal. Até porque você concorda que se garantisse uma cura, a gente nem precisaria mais da medicina veterinária. Não é mesmo? Então, não é assim que funciona. Essas terapias, elas complementam, seja qual for a terapia. E eu preciso ser muito honesta com você. Tá? Eu não posso te iludir dizendo que é a garantia de uma cura. Não.
A garantia que eu te dou aqui é que é um tratamento energético que vai ajudar muito, muito na qualidade de vida, na saúde do seu pet, isso eu não tenho dúvida. E de forma totalmente natural, sem efeitos de medicamentos alopáticos, sem irritar o seu pet, de uma forma que não é invasiva para o seu pet. Isso sim eu te garanto, você vai conseguir, dentro das necessidades energéticas do seu pet, você vai conseguir dar muito mais qualidade de vida, independente do tempo de vida dele. Independente se o seu pet estiver hoje muito bem, que você vai conseguir mantê-lo muito bem, evitando várias doenças na vida dele, ou se o seu pet estiver num estado já terminal, doente, muito mal de alguma doença, você também vai conseguir, dentro das possibilidades, você vai conseguir dar mais conforto, mais tranquilidade, mais qualidade de vida para esse pet, independente do tempo que ele ainda tenha de vida. Pode ser que com a aplicação da radiestesia você prolongue com qualidade de vida, não prolongar a vida do pet porque você não quer que ele parta, né, com um sentimento egoísta, porque a gente ama muito os pets, a gente não quer mesmo que eles partam, mas a gente tem que saber o momento de deixar o pet partir, por mais triste que seja. E com a radiestesia você vai conseguir entender até onde esse pet está feliz por estar aqui na Terra ainda com a gente. Você vai entender qual é o momento que ele já não consegue mais, que é o momento dele partir, mas você vai estar com o coração tranquilo, porque você vai estar proporcionando mais qualidade de vida para ele. Com um tratamento radiestésico, de forma natural, você vai estar deixando ele com mais conforto, sem dor. Isso vai aliviar o seu coração, mesmo que o pet parta antes do que você deseja, que geralmente é isso que acontece, né? A gente nunca quer que eles partam, na verdade, independente do estado de saúde. Mas continuando aqui, além dessa questão da integração do tratamento veterinário convencional com a radiestesia, um outro fator também, e último, que eu vou trazer aqui, que é muito importante, são os fatores psicológicos e emocionais do tutor, de nós tutores. Por que isso é importante? Faz toda a diferença na hora de você fazer um tratamento radiestésico, na hora de você aplicar a radiestesia no seu pet. Porque, como eu disse aqui no começo da live, é natural que a gente se envolva na hora das análises, principalmente quando você está iniciando os tratamentos da radiestesia, quando você está começando a estudar radiestesia. É muito natural que você tenha essas dúvidas, esse sentimento dentro de você. Que você pensa assim, poxa, mas será que eu estou induzindo a resposta aqui do pêndulo? Será que eu estou me envolvendo diretamente no tratamento ou será que eu estou sendo neutra? É comum você ter esse sentimento, não se julgue por isso. Mas o que vai fazer você ajustar essa neutralidade na sua cabeça, nas suas práticas, é praticando. Não tem segredo. Esse sentimento que você vai ter no início é natural, é super natural. Eu também tive quando eu comecei a praticar lá no começo. Você fica com essas inseguranças. Poxa, será que eu estou direcionando o pêndulo aqui com o olhar? Mas dentro do método eu te ensino inclusive práticas para você trabalhar isso, como que você faz, mas já te dando a dica aqui hoje, para você para começar a praticar aí, caso você já seja radiestesista, uma técnica que eu utilizo, que eu acho que faz total diferença na hora da análise para você trabalhar essa neutralidade, é você mentalizar o pet que você está analisando ali. E se for o seu pet, que aí você tem essa preocupação, se você está influenciando emocionalmente ou não, o que eu faço? Eu olho para o pêndulo na hora que eu estou ali sobre o biômetro de gráficos, por exemplo. Na hora que eu estou fazendo análise, eu não direciono o meu olhar para a resposta que eu gostaria que fosse. Que geralmente são as respostas positivas, né? Ou negativas, dependendo da pergunta que você precisa naquele momento, referente
a análise que você está fazendo do PET. Mas para que isso não aconteça, eu trabalho, hoje já está no automático e eu consigo ter essa neutralidade sem problema nenhum. Mas nas práticas, no começo, a forma que eu consegui desenvolver essa neutralidade é na hora que eu faço a pergunta que eu preciso ali na análise, na hora da resposta, eu olho para o pêndulo. E eu espero ele se movimentar até o momento que ele vai me direcionar a resposta. Depois que ele direcionou a resposta, aí sim eu vou até a resposta que ele está direcionando. Eu não tento ficar imaginando a resposta que eu quero, imaginando para onde ele está indo, para tentar induzir. Porque tudo é energia e você realmente, se você não conseguir trabalhar essa sensibilidade, treinar essa sensibilidade, vai ficar um pouco mais difícil de você ter essa neutralidade. Mas isso você consegue com a prática. E essa dica que eu trouxe aqui para você, coloca aqui no comentário se você já utiliza essa ou alguma outra técnica que você faça para você trabalhar essa neutralidade, seja com animais, seja com pessoas, enfim, na hora que você está praticando, compartilha aqui com a gente. Mas se você não usava ainda, ou está começando agora, ou ainda vai começar a estudar a radiestesia, essa é uma dica que eu já te trago aqui, que vai agregar bastante no seu conhecimento e vai te dar mais segurança na hora da prática, para você não se envolver diretamente, mesmo sendo o seu pet. Perfeito, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, com esse tema. Então, antes da gente encerrar aqui, comenta pra mim o que você achou, se você gostou, o que agregou pra você essa live. Se você já utiliza alguma técnica dessa para você ter neutralidade na hora das suas análises. Curte aqui esse vídeo, vou gostar de saber que você está aqui comigo. Compartilha com alguém que também tenha animais e que você queira divulgar esse conhecimento, desse poder que a energia dos animais tem sobre a saúde deles, né? Comportamento e tudo que envolve os animais. Então compartilha com alguém que tenha pet, que vai gostar também de conhecer um pouquinho sobre a radiestesia. E comenta aqui pra mim algum tema específico que você gostaria que eu trouxesse aqui nas próximas lives, pra gente também discutir esse assunto e cada vez mais poder transformar a vida dos animais através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Combinado? Gratidão pela sua presença até aqui. Um excelente final de semana, restinho de domingo, e a gente se vê na próxima live. Até lá!